Você já parou para pensar que a nossa indústria da região de Ribeirão Preto deve alguns favores? E aí eu vou contar para vocês uma história aqui de 40 anos de uma pessoa que é extraordinária. Um diretor, simplesmente o Reginaldo. Quem que é o Reginaldo? É o diretor do Senai. Na hora que abrir a câmera, vocês vão ver direitinho quem que é esse sujeito. Mais de 300 mil matrículas, cursos realizados aí nesse tempo todo que ele está. Então, se a nossa indústria da nossa região é forte, é graças a essa pessoa aqui, claro, com sua equipe, seus professores e o esforço dos alunos. Mas eu tenho um grande privilégio de estar aqui com o Reginaldo hoje, porque é uma pessoa do bem, uma pessoa estratégica, uma pessoa que consegue ligar as pessoas, as conexões são fantásticas e, principalmente, a entrega de resultados. Então, nós temos a sistematização de um processo de um diretor extremamente estratégico e que a tática dele gera resultados para o Senai e para a nossa região toda aqui de Ribeirão Preto. Comigo, Reginaldo aqui, um grande amigo, uma pessoa que eu tenho uma grande admiração. Reginaldo, feita a entrada, e eu falei assim, Reginaldo, canta aí, né? Nós vamos fazer um programa musical, vou trazer algumas pessoas aqui, a gente vai começar a cantar. Reginaldo, fala um pouco de você pra gente. Reginaldo, de onde você vem? Que amor é esse pelo Senai, por todo o seu trabalho, né? Vamos começar a bater um papo, né? Geraldo, bom dia a você, a toda a sua equipe, aos colegas, amigos, amigas que estão nos ouvindo ou poderão estar nos ouvindo. É um pessoal bom, hein? É um pessoal legal. Bom, é um grande prazer estar aqui e mais uma vez grato aí pelo convite. Bom, Reginaldo, eu sou nascido em Santo André em 1961, olha já só. faz um bom tempo. E lá eu sou do bairro da Camilópolis, né? Opa, que foi antigamente uma periferia sim. de Santo André. Lá era até chamado da Vila Sem Reboque. Teve uma transformação extraordinária. Eu conheço. Exatamente. E lá, na época, meus pais são aqui de Barretos, né? Então, eles casaram, foram lá para Santo André, para Camilópolis, comprar. Naquela época ali dava a oportunidade de você comprar meio lote, né? 5 por 25. Construía 2, 3 cômodos, rebocava só por dentro, vermelhão no chão. Olha só que bacana. E funcionava, hein? Funcionava. E a partir daí, então meus pais foram lá para Santo André. Eu sou do terceiro filho de 5. Então, naquele tempo também o pessoal produzia, né? O meu pai, o seu Antônio, conhecido por seu Silveira, né? Olha só que bacana. Ele era metalúrgico, trabalhava como... já estava no ramo que você atua hoje, inclusive. Ele né, trabalhava com estrutura metálica numa empresa chamada PR Sabi, lá em Santo André. Ele foi para lá, né? Casaram aqui em Barretos e foram para lá. Certo. Minha mãe é Dona Iraci, meu pai semi-analfabeto, segundo ano primário, vamos chamar assim, né? Olha só. Minha mãe terceiro ano primário. E aí, os 5 filhos... E, na verdade, a gente teve aí uma vida regrada pelo estudo, né? Tanto é que meu pai e minha mãe, um do segundo ano primário e do terceiro, praticamente alfabetizou todos os filhos antes de entrar na escola, né? Olha só que coisa. Porque eles tinham um foco muito grande no estudar, tem que estudar. Entender que a educação é importante. É fundamental. Aí, aos 14 anos, eu tive a oportunidade de uma empresa de caldeiraria chamada Nordon, que ficava ali em Utinga, que é Santo André, ali perto da estação de Utinga. Pertinho. Eles, por meio do meu pai, que conseguiu por meio de um amigo, eles me deram a carta de indicação para eu passar pelo processo seletivo, né? Que até hoje o Senai desenvolve para, de alguma forma, recrutar os seus alunos, né? Então, eu tinha 14 anos. 14 anos. 14 anos, eu estudava Nessa época, eu estudava no ensino médio, na escola, no colégio público. Eu sempre estudei no colégio público. Nos bons tempos do colégio público, né? Diferencial enorme. Era diferenciado, Para você, inclusive, sair da fase primária, para você ir para a 5ª série, que era o ginasial, você tinha que fazer a admissão. Processo seletivo. Os bons alunos iam para classe A. Para o colégio público, e os alunos que não tinham uma boa média ia procurar escola particular, vamos chamar. Era o contrário, invertir o processo. Então, aí eu consegui no processo seletivo por essa empresa, eu consegui ser habilitado, aprovado e ser escolhido, né? E aí eu fui fazer o Senai, na época em Santo André, durante 2 anos, né? Caldeiraria. Então, minha profissão de origem é caldeireiro, né? Você é um caldeireiro. Eu trabalhei em algumas empresas de caldeiraria, né? Eu sei bem o que é isso. É pesado, né?
Se você não souber trabalhar, é arriscar demais, inclusive. Exato. E na época, a caldeiraria estava muito em desenvolvimento ainda de tecnologia, coisa desse tipo, né? Então, aí eu concluí o ensino médio, que eu fazia quando eu fazia o Senai durante o dia todo. E à noite eu concluí era o colegial na época, que hoje é o ensino médio. À noite, na escola pública, eu fazia o técnico em contabilidade. Nossa, isso também, então, quando eu concluí o Senai, eu concluí também o ginásio, o colégio, sim, né? Sim. E então eu me formei caldeireiro, técnico em contabilidade, mas a minha preferência foi seguir, porque a empresa me contratou em definitivo, né? Você foi, como é que fala? Você foi... Efetivado. Efetivado, isso. E aí eu fui para trabalhar como caldeireiro. Então, aí já começou a minha paixão pela educação e a minha paixão pelo Senai, porque eu sou um ex-aluno do Senai, né? Olha que bacana. E aí eu saí trabalhando como caldeireiro. Eu fui fazer o curso superior. Então, eu sou graduado, a minha primeira graduação, nível superior, é processos de usinagem. Então, aí eu me formei também em processos de usinagem, trabalhava manhã e tarde na indústria como caldeireiro, e à noite, na Faculdade Senador Flacker de Santo André, eu fazia a graduação em processos de usinagem. Porém, o meu sonho, até inspirado nos meus professores do Senai, né, era retornar um dia ao Senai como instrutor, né? Para poder entregar, devolver para a comunidade aquilo que o Senai havia me dado. Olha que bacana. Né? Porque, queira ou não, o Senai ele havia transformado a minha vida. E essa é uma das principais funções, ou missão. A principal missão do Senai, eu entendo, que é formar o cidadão e possibilitar ele a transformação da vida dele. Rapaz, eu conheço vários professores que inclusive estão contigo lá, e essa palavra que você usou agora, transformar, transformar, para quem não tem noção do que é isso, é mudar radicalmente para o bem alguma situação. Como é que é aquele negócio, processo de forja, que você muda? Não tem isso? Explica aí para o povo. O processo de forma, você pega um metal bruto e por meio de técnicas, de ferramentas, você põe no formato, né? Você transforma totalmente o formato desse produto, né? Você cria um produto através de um elemento bruto que, na verdade, você fala, puxa vida, como que de um tarugo desse nasceu um eixo, nasceu alguma coisa nesse sentido. Gente, nós não temos roteiro, tá? Então, assim, só para você entender, isso para mim é fundamental para conhecer um pouco do trabalho de vocês, os professores, os alunos lá também. Fiz curso também no Senai, né? Fiz lá o tal do BI, fiz a inteligência artificial também. E esse tal desse transformar e forjar pessoas diferenciadas com metodologia, e aí você falou que você voltou para entregar. Isso chama-se gratidão. E hoje em dia é muito difícil você encontrar isso. E é muito interessante que vocês praticam a gratidão no Senai e formam pessoas em série. Parece uma fábrica de gratidão. Então, vários dos seus ex-alunos voltam para ajudar o Senai também, as pessoas. Eu queria que você falasse um pouco dessa relação de vocês hoje, formando pessoas para o mercado acolhendo essas pessoas, né, esses meninos, essas meninas e tudo mais, e essa relação que vocês têm de continuidade. Porque quem pisou no Senai... vou te dar um exemplo. O mecânico meu lá, o Enio se formou no Senai. O Enio Garetti. Exatamente. Foi formado. O irmão dele também, o Rodrigo. O Rodrigo, os dois. Formados. Conheço eles há muitos anos. E ele fala com uma paixão. Ele já saiu há muito tempo do Senai, mas ele fala com uma paixão do Senai que é impressionante. Então, assim, conta um pouco disso aí, da sua relação com essas pessoas. Sim. O que eu... Né, só para... A partir daí, quando foi em 84... E aí eu prestei um processo seletivo no Senai para entrar como instrutor. E entrei como instrutor de caldeiraria. Opa! E depois, aí dentro dentro do Senai, eu fiz graduação em pedagogia, eu sou pedagogo também. Também pedagogo. Aí eu fiz um MBA em gestão de escolas técnicas, fiz uma pós-graduação também em gestão de escolas técnicas e outros cursos aí, né? Foi crescendo na carreira. Vai crescendo, né? E o Senai, ele dá essa possibilidade de você até fazer carreira. E nessa brincadeira toda, eu tô aí há 40 anos dentro da casa, completei agora em agosto. Olha que bacana. E sempre com brilho nos olhos, porque... é impressionante isso. Todo mundo que eu levo para visitar o Senai fica impressionado com o Senai, mas com o Reginaldo. Eu falo, gente... E esse exemplo que você deu aí do Rodrigo e do
e do Enio, né? Que hoje eles têm uma oficina mecânica automotiva. Eles foram ex-alunos do Senai, de Ribeirão Preto, mecânico automotivo. Depois eles vieram, eles foram instrutores do Senai, de mecânico automotivo. E o Senai ele tem uma característica também de estimular e dar as condições para que se torne um empreendedor. Então, isso é fantástico. Então, tem vários ex-alunos que hoje são empreendedores. Que ótimo. Né? Porém, essa chama, essa paixão não se apaga. Eles estão sempre retornando ao Senai, estão sempre em conexão com a gente, né? Então, assim, hoje nós temos diversos... Hoje, talvez, eu acredito que 90% dos nossos instrutores que estão dentro do Senai de Ribeirão ou na rede Senai do Estado de São Paulo são ex-alunos. Olha só que bacana. Foram alunos aprendizes, Tá. foram para a indústria, adquirir know-how, adquirir as competências, maturidade desejada, e depois muitos deles retornam para serem profissionais do Senai, instrutores e fazer crescimento dentro da rede, né? Hoje nós somos em 62 diretores de escola dentro da rede do Estado, mas mais da metade, muito mais da metade, hoje são ex-alunos também, que como eu foram aprendizes, fizeram curso técnico, foram para o mercado, depois retornaram como docentes e foram fazendo carreira e hoje estão na direção de escola também, né? Bacana, porque preserva a cultura, né? A entrega de resultados, como vocês fazem sempre. Vamos falar um pouco de números do Senai aí, primeiro da sua região aqui, né? Nós estávamos falando assim, ele está há 26 anos em Ribeirão Preto, é isso? Há 26 anos eu estou aqui como diretor da escola. Tá, aqui em Ribeirão. Ele tem 40 de Senai e 26 como diretor. Exato. Você tem alguns números que são muito expressivos. Fala um pouco pra gente aí, o que você fez nesses 26 anos aí? Quantas pessoas passaram por lá? Quantas matrículas? Como é que foi essa história? Conforme você disse na abertura, né? Hoje nós já temos aí nesses 26 anos que eu estou à frente aqui da direção, nós já fizemos mais de 300, já emitimos mais de 300 mil certificados, né? É um número bem expressivo, né? O que a gente tem feito, né? Eu penso assim que o segredo, vamos chamar assim, não é nem segredo, né? A sacada da história. É a relacionamento principalmente com as indústrias, que na verdade é quem criou o Senai, é quem mantém o Senai. É a base do Senai, tá? Então, o Senai trabalha sob demanda da indústria. Tá, o que ela precisa é o que vocês entregam. Nós temos que entregar. Tá perfeito. Então, esse relacionamento que a gente conseguiu construir aqui com as indústrias, com as entidades ligadas à indústria, tipo Ciesp, Sinduscon, Sindiverp, a CIRP, todas as entidades, né? Toda a relação. O Sindipão, Sindiverp, que acho que eu já citei, a Sindigraf, a Bigraf. Então, esse relacionamento a gente conseguiu estreitar bastante. Então, além do Senai, ele tem um setor corporativo hoje, lá na Paulista, que é de inteligência de mercado, que traz para a gente, disponibiliza todos os dados estatísticos o que vai acontecer, da região. Também a gente tem esse estreitamento, esse relacionamento com os empresários. E eu sempre pensei, acreditei nisso, né? E eu acho que o caminho é esse, porque o resultado ele tem chegado para a gente, é que quem tem a inteligência de mercado e principalmente a tendência é o empresário. Sim, ele está lá na frente. Porque é ele que diz o seguinte, o que está chegando, o que está vindo, o que ele vai investir, que muitas vezes isso simplesmente em números estatísticos não aparecem, porque você, como empresário, você não vai falar o que você tem como estratégia os próximos 3, 4 anos, porque o seu concorrente está de olho. Porém, para o Senai, nessa relação de confiança... Então, isso é fantástico. A relação de confiança que tem com a gente, eles falam assim, Reginaldo, a tendência está sendo essa, nós vamos precisar disso, Senai, se vira. Não, isso é fantástico, porque assim, vocês entenderam do que nós estamos falando, que os empresários entregam para o Senai a estratégia deles, que pode, inclusive, ter problema com a concorrência. A extrema confiança que tem no Senai e ainda fala, vem participar disso e nos ajude. E joga o pepino na mão do Senai, e o Senai vai atrás disso. Para você, um exemplo bem prático disso, Geraldo, eu acredito que é uns 2, 3 anos atrás, mais ou menos, então empresas tipo Costal, 3S,
Brastec, outras empresas. Isso eu estou falando em empresas desde pequeno, de médio e grande porte hoje. Então, a gente nas conversas, nas visitas, eu sempre procuro estar dentro, né? Das empresas, nas reuniões que eles têm dos conselhos consultivos, quando sou convidado para falar sobre cenário, ou para ouvir as demandas. Então, eles sinalizaram que tá se criando um cluster interessante aqui na parte de ferramentaria de moldes plásticos, por exemplo. Olha que interessante, porque isso era muito para Santo André, Rio Claro, ABC, Guarulhos, Campinas. Então, conversando com os empresários, com as lideranças, Ginaldo, tá vindo isso, tá precisando dessa movimentação. Então, nós vamos cuidar disso. Se você olhar pela inteligência de mercado... Ela diz que não. Diz que não. Nós vamos falar de tecnologia. Exatamente. Porém, quando eu fiz uma amarração aí com pelo menos uns 15 empresários ouvindo, visitando, trazendo eles para dentro do Senai, eu visitando eles particularmente, eles me trazendo informações. Então, o que eu fiz? Eu criei junto com a minha equipe, nós criamos o projeto de implantação, que é um procedimento que o Senai tem. Né? E a partir daí, eu falei para eles, eu vou atrás, vou buscar trazer a ferramentaria de moldes plásticos, é um programa novo, que foi recriado pelo Senai, de altíssima tecnologia. Que bacana. Não, é referência... Vem aqui para a unidade sua de Ribeirão. Ribeirão, é referência mundial. E eles tinham começado esse processo em 2 escolas piloto, moldes plásticos. Tinha começado em Guarulhos e São Bernardo, que são os grandes... É o berço. O berço. E quando eu fiz a apresentação do projeto para a nossa diretoria, eles falaram assim, mas você tá maluco, Reginaldo? Tá aqui, cadê os dados? Eu falei, não, esses dados aqui, eles são importantes, sim. Porém, eu tô aqui, com a carta e com o compromisso de tantos empresários dessas empresas que eles vão colocar os aprendizes, eles vão investir nos aprendizes, período integral, esse curso é 2 anos. Né? Olha só que legal. E nós precisamos. Aí mostrei para eles alguns detalhes. E o que o Senai fez? Né? O Senai falou, bom, diante do que você está mostrando, nós vamos investir. Então, nós montamos a turma piloto em janeiro, com 32 jovens que são mantidos pelo contrato de aprendizagem com essas indústrias. Né? Já formamos a segunda turma, que vai começar em janeiro, porque aí vai ficar defasado 1 ano. Então, são 64 jovens que estarão... Indo para o mercado já. Altíssima tecnologia e o investimento, Geraldo, 15 milhões de reais. Uau! Entendeu? Então, 7 milhões e meio esse ano e 7 milhões e meio em máquinas, equipamentos, laboratórios de altíssima tecnologia. Então, agora, olha que fantástico. Quinta-feira, recebemos já os 2 primeiros equipamentos, que é uma eletroerosão a fio e uma eletroerosão por penetração. Mas isso tem 2, 3 no Brasil, não é isso? A fio aqui na cidade, na região, que deve ter 2, 3. Então, estamos recebendo agora em... Eu lembro da minha época de Brastemp e tal, era uma briga para arrumar uma dessa aí. Em dezembro, nós já compramos, né? Já compramos Vem aqui para a escola, fica na escola. Já está na escola, já foi feita a entrega, está funcionando. Que bacana. Vamos montar mais 2 laboratórios de CAD/CAM com workstation, coisa de altíssima, né? Para a parte de para usar o software top solid, coisa desse tipo. Meu Deus do céu. Já compramos o centro de usinagem 5 eixos, que é uma máquina que talvez tenha também 2, 3 aqui na região, 3S. Na América Latina não passa de 10. Já compramos também, ela chega em dezembro. Então, você já tem mais 2 centros de usinagem da Home, mais um torno CNC da Home, que é de ferramentas avançadas. Então, parte já está chegando esse ano e parte já chega no ano que vem. Então, nós teremos aqui em Ribeirão Preto um dos maiores centros de formação de ferramentaria de moldes plásticos do mundo. Meu Deus, né? Olha só. Só que isso, Geraldo, o que eu falei, é graças a... Olha que maravilha. Esse relacionamento estreito. Não tenho dúvida alguma. E que foi criado principalmente, eu penso, pelo laço de confiança que existe entre nós, Senai, as empresas e as entidades que estão em volta disso. Porque me chama muita atenção e foi importantíssimo você falar sobre. Te agradeço estar abrindo isso para a gente aqui também, né? Por quê? O que acontece? Uma coisa é a inteligência de mercado, são as estatísticas, é o que está acontecendo, mas quando você precisa dar um salto, mudar completamente, alterar o patamar, trazer tecnologia e investimentos pesados para algo que não existe, porque hoje não existe.
vai passar a existir, só que quando as pessoas se tocarem disso, já foi. Aí o Senai já formou 500, 1.000 pessoas, e essas pessoas, nós estamos gerando economia, nós estamos antevendo a situação, e mais uma vez você tem que pegar a sua pastinha, ir lá no conselho, na diretoria geral, e defender uma posição que eu chamo de visionária. E aí eu queria falar um pouco sobre isso, né? O Reginaldo, ele é um diretor visionário, ou é um louco? Por que eu estou falando isso, gente? Todo visionário tem um pouco de louco e um pouco de acerto. Aonde, e acompanhando um pouco a carreira do Reginaldo e admirando essa carreira, né? E aí vocês sabem que eu gosto muito do tal do network, né? Que não é uma relação tola, não é uma relação de amizade, que é importante também, mas é uma relação de trabalho e entrega. O Reginaldo consegue fazer isso com várias pessoas, tanto da nossa região como do Brasil inteiro. E é aí que ele traz as coisas. Porque o Reginaldo fala assim, ó, me traz o problema que eu vou caçar em qualquer lugar do Brasil. Eu vi ele falando isso várias vezes. Conta um pouco disso pra gente, por favor. Eu tenho, assim, lá na minha sala, não sei se você, quando já foi lá, observou. Ali onde eu tenho o privilégio de ter ido algumas vezes, é geladeira, fantástico. Lá tem duas estátuas, né? Que é um cigano e uma... É uma africana, não é? Não, é aquela da justiça lá. Sim. Gente, como é que chama? A estátua lá, como fala, que é o símbolo da justiça, que está vendado, né? Tá, que bacana. Então, aquilo lá foi a primeira coisa que eu pus na sala quando eu assumi a direção aqui. Tá. Aqui em Porto Ferreira, eu comprei essas duas estatuetas e coloquei lá, né? E o pessoal perguntou para mim assim, falou assim, Reginaldo, mas qual é o motivo disso tá aqui na sua sala? Eu falei, ó, tem um motivo sim. Não é para embelezar aqui, não é isso não. Não é decoração. Falei, ó, a estatueta que representa aqui a justiça é que todas as ações que nós tomarmos dentro aqui, ó, que são decisões estratégicas e até às vezes alguma coisa corretiva, coisa desse tipo, ela tem que ser justa. Olha só. Se não for justa, não tem sentido. Olha que bacana. Então, isso tem um sentido. Então, isso é para que eu sempre fique olhando para isso Lembre disso, e me inspirando que aqui tem que ser justo, né? E a questão do cigano é porque o cigano tem a mística de ler a mão, de visionário, né? Eu falei, então isso aqui é para poder me inspirar e talvez trazer bons fluidos para que a gente possa trabalhar nessa questão também, né? Porque eu sou uma pessoa, isso estou falando de análise que eu já fiz dentro do próprio Senai, quando processos seletivos, né? De cargos de gestão. Então, o Senai, ele faz análise do perfil psicológico para ver se as competências que você tem estão adequadas com aquilo que você está pleiteando. Então, lá aparece que eu sou muito intuitivo, né? Entendi. Ver o que ninguém mais vê. Então diz lá, ó, você é muito intuitivo. E aí, a gente, talvez essa condição que Deus me deu, né? Essa característica, e que eu penso que ela é fundamental para que você possa... muitas vezes agir assim pela intuição, isso é fundamental, mas quando você tem essa parceria e você tem uma equipe, porque eu tenho uma equipe de apoio. Ixi, eu sou fã do povo lá. Né? Então, quando você tem uma equipe que te apoia, uma equipe que ela está engajada e que também ela procura estar fazendo seus laços de relacionamento dentro de confiança, de credibilidade, transparência. Então, são referentes de mercado, todos eles ali, não? Agora, eu acredito sim, que se você não tiver um pouco da intuição também, essa questão o visionário, né? Eu acho que em cima disso. Ele é um complicador, mas que eu falei, sempre o forte mesmo é você ter relacionamento, confiança e principalmente ter uma equipe muito bem formada, treinada, qualificada e que muitas vezes te ampara numa situação dessa, como a ferramentaria que eu citei. Tem vários outros casos. Mas, da ferramentaria que o pessoal falou, não, vamos brigar junto. Vamos embora. Porque a gente entende que isso vai ser bom para a escola e principalmente vai ser bom para a nossa comunidade. Que bacana. Ô, Reginaldo, porque assim, nós estamos falando de ser visionário, de uma parte mais lúdica, mais intuitiva, mas vocês têm como característica básica, né, as metodologias da indústria, né? Sim. Então, assim, gente, não acha que ele acorda de manhã lá e vai falar assim, agora vou fazer... Não. Ele vai, claro, conversar com os empresários, entender tudo, mas depois transforma tudo isso em metodologia, em técnicas também. Fala um pouco para o pessoal sobre isso, né? Assim, como é que vocês transformam o lúdico no prático? Porque você tem um monte de índice, um monte de
de KPIs lá, você tem várias coisas assim. Como que é isso? Como eu disse, projeto, né? Todo projeto, o Senai ele tem um fluxo interno que você deve obedecer. Tá. Então, inicialmente, você tem que ter a demanda, que eu disse, da indústria. Você pega essa demanda, a partir daí, você percebendo que aquilo de fato tem sentido e que tem possibilidade de implantação, de êxito. Tá. Então, a gente transforma num projeto de implantação, que é um documento padrão que você tem que justificar números, tendências. Todas as estatísticas. Dizer quantos alunos você vai formar por ano, tá. o que o mercado do trabalho da região, ela de alguma forma capta durante esse ano, né? Como que tem o turnover disso. Então, tem toda uma série de dados estatísticos que a gente faz o cruzamento para justificar aquela implantação. Tá. E aí, dentro desse documento, você tem todo o investimento, já com as especificações de máquinas, equipamento, contratação de pessoas, se vai precisar, quanto que isso vai custar. Tá, você tem investimento em máquinas, equipamento, mobiliário, se tem adequação, por exemplo, a ferramentaria, para a gente poder implantar. Se você for na escola agora, aquele setor da usinagem. A usinagem. Está de perna para o ar. Por quê? Porque nós tudo. estamos com os alunos e estamos mexendo todo o layout, toda a adequação, com algumas reformas, então está com construtora lá dentro. Então, isso daí é mais 1,5 milhão que está indo de adequação do ambiente. Então, tudo isso a gente coloca, isso é submetido a gerências que nos apoiam, né? Então, tem o gestor que cuida da parte de folha de pagamento, que cuida da parte das contratações, porque o Senai, como ele é auditado pelo TCU, porque nós trabalhamos com imposto compulsório, então a gente é definido qual é a porcentagem máxima que a gente pode comprometer do orçamento, do orçamento do imposto compulsório, que é o que vem da indústria. Tá certo? Então, isso é controlado. Aí, investimento. Então, existe o conselho aprova, olha, para o ano 2024, o Senai vai investir em máquinas, equipamentos, mobiliário, 200 milhões. Então, todos os projetos que chegam das diversas escolas, tudo isso, ele é colocado para o conselho e dentro desses limites que existem. Então, aí vai por grau de importância, de necessidade, prioridade que a indústria tem nas diversas regiões para que você possa ter autorização e, a partir daí, aprovação. Né? Então, o Senai ele tem uma gestão de investimento, uma gestão de recurso humano, uma gestão de infraestrutura, mas muito profissional. Então, tudo isso muito controlado por BIs, né? O que a gente mais vê todo dia. De manhã mesmo, eu já cheguei hoje, já dei uma olhada geral, né? Como que estão os BIs da vida lá, para que a gente possa já organizar, ponto de atenção. Onde que nós temos olha, temos que acelerar aqui. Então, sabe, mas aí, então, isso que é muito interessante do Senai e aí da tua gestão. As pessoas sabem o que tem que fazer. E aí é muito interessante, porque elas podem entregar o resultado mediante o que elas sabem realmente que é para fazer. Me fala uma coisa, nesse processo ali, e aí eu vou viajar na maionese um pouquinho, tá? Não temos o Senai em Ribeirão, vamos imaginar, né? Para instalar essa unidade aqui, porque tem um instrumental aí, uma preparação. Se não tivesse aqui em Ribeirão Preto o Senai, o que a gente tinha que investir de uma vez só para abrir um Senai? Gente, ele vai matar agora, que essa pergunta é estranha demais. Nós estamos falando de uma operação de 1 milhão ou 1 bilhão? Você vê só, lembrando que foram 300 mil cursos, matrículas realizados em 26 anos, né? Olha só que loucura. Hoje é assim, ó, como que é o critério? Como que é o critério para o Senai montar uma unidade numa região, né? Então, o Senai ele cruza algumas informações. Então, por exemplo, uma das informações é qual que é a arrecadação que as indústrias nessa região elas geram. No seu caso, são 20 quantas cidades? São 21 municípios. 21 municípios, tá. Certo? Então, esse é um ponto de análise. Tá. Um outro ponto de análise é o quanto que
de emprego nas diversas ocupações que são qualificadas, quantas pessoas existem aqui no mercado, quanto que existe a previsão de entrada nessas ocupações, turnover. A mudança do mercado. Tudo isso é analisado. Então, a partir daí, a partir dessa análise técnica, aí é definido se cabe ou não uma escola naquela cidade para atender aquela micro-região, vamos chamar assim. E a partir daí também, com esses dados, o Senai define se ele vai ter uma escola C, que a gente chama. A escola C é uma de pequeno porte. Uma escola B, que é uma escola de médio porte, ou uma escola A, que é uma escola de grande porte. Certo. Tá certo? E aí é feito toda a parte do layout, né, a planta baixa, com as ocupações que são pertinentes à região, que precisam serem implantadas naquela região. E aí, layout, máquinas, equipamentos, mobiliário e tudo. Hoje, para você ter uma ideia, né, a Ribeirão Preto, que é uma escola A, o orçamento de despesa, isso aqui é transparência. É aberto, sim. Você entrar lá no portal do Senai, você vai saber tudo isso. Eu até tomei a liberdade de fazer essa pergunta, viu, gente? Só para vocês entenderem. Por que eu fiz essa pergunta? Como eles são auditados, né? Então isso é tudo aberto. Você pode entrar, acessar o TCU lá e tá. Você tem tudo. Você tem todas. Então hoje a escola Senai de Ribeirão Preto, que é uma escola A, em 98, né, quando nós assumimos aqui, era uma escola B, média. Aí com os resultados que a gente foi avançando, né, nesses números. Aí ela, já em 2003, 2002, 2003, ela se transformou em uma escola A. E hoje o orçamento nosso de despesa entre folha de pagamento e corrente dá em torno de 32 milhões esse ano. Isso ano, né? Isso ano. 32 Mas milhões. se você pegar isso numa rede de 92 escolas, entre escola A, B e C... É pesado. Fazer educação profissional, inovação e tecnologia, empreendedorismo de alto nível, como o Senai, a indústria faz... É fantástico. Ela é cara, não é barata. Investimento para mudar a estrutura toda. Então, hoje, se você fosse montar... Então, respondendo, né? Você, se for Ribeirão, que a característica é para uma escola A, você teria aí em torno de 30 milhões de despesas anuais. Né? Só o custo operacional dela. Só folha e as despesas correntes. Né? Hoje, para você construir, se fosse construir essa escola que está aí... Para quem não conhece o Senai, ali na Capitão Salom, vá visitar. É fantástico. Hoje você teria aí entre obra e equipamento, máquina, tudo, você pode pôr uns 80, 100 milhões. Olha só, de investimento ali, altíssimo nível de E essa pergunta é importante porque, às vezes, você pega cidades menores, que o prefeito, às vezes tem um empresário lá que, eu quero pôr um Senai aqui. Por isso que o Senai, ele trabalha como uma rede e você tem 92 escolas no estado. E cada escola... ela é responsável pelo atendimento de uma região. Né? Porque E tem algumas especificidades por região também, né? De ramos, alguma coisa assim. Por exemplo, você pegar a Franca, ela tem lá uma parte da escola voltada para couro e calçado, porque é característico lá. Se você pegar, por exemplo, Votuporanga, boa parte da escola é voltada para móveis, madeira, mobiliário. Já focado nisso. Né? Então, tem escola do Senai que é muito específica. Tem escola que só desenvolve a ocupação, por exemplo, têxtil, moda têxtil. Tem outras que é só alimentos. No caso da escola de Ribeirão Preto, ela é uma das mais ecléticas. Né? Hoje nós estamos com em torno de 14 áreas tecnológicas ali dentro. Olha só que bacana. Mas não é porque nós temos mania de grandeza, não, viu, Geraldo? Não é mania de grandeza, não. É demanda. Exatamente demanda. Isso. Então, se você explodir a cadeia sucroenergética, que é forte aqui na nossa região, só aí você tem, vamos pegar simples, solda, caldeiraria, você tem a usinagem, você tem automação hidráulica e pneumática, você tem a manutenção eletroeletrônica, você tem a manutenção de máquinas agrícolas, veículo pesado. Olha o tanto. Ou seja, só no setor sucroenergético. Né? Aí, se você pegar as outras empresas que não estão aqui, você já surge mais algumas
algumas ocupações. Olha só. Então, hoje, o que o Senai de Ribeirão Preto faz, e talvez eu acredito que foi uma estratégia muito bacana que a gente adotou desde o início, né? É essa adequação a essas mudanças que a região... Então, eu quero falar sobre isso. Entendeu? Então, isso é que eu penso que dá um diferencial para a gente muito grande. Porque o que é hoje, daqui 5 anos, não é a mesma coisa. Eu conversando, eu fiz um podcast com o Luiz Biagi, lá na Vinícola, né? E o Luiz trouxe as empresas para a gente, os nomes, né? Empresas que ele trouxe de fora e tudo mais. Mas, assim, Sertãozinho, por exemplo, baseou-se na cana, né? Na cana, nas usinas e tudo mais. Eu lembro uma época que tinha mais de 400 empresas geradas desse começo do pessoal. E aonde que onde foi a formação desse povo? É tudo no Senai. É bem assim, né? Então, na verdade, vocês têm uma participação efetiva na riqueza da nossa região, né? Agora tem um detalhe, né? Claro que a gente pode ir e voltar em alguns assuntos, mas assim, eu fiquei impressionado com a mudança radical do Senai e, mais uma vez, acompanhando a demanda de mercado, quando vocês começaram a fortemente entrar com BI, com IA, tudo a sopa de letrinhas de alta tecnologia, porque assim, eles abriram os cursos e por causa da credibilidade do Senai, vai estourando os cursos, não tem mais vaga e vocês batem meta. Conta um pouco disso daí, dessa transição, né? E como é que foi essa conversa aí? Aquilo que eu disse para você, né? Como a gente, graças a Deus, a gente está muito antenado com as empresas e com os atores que, na verdade, agregam essas empresas, né? Os principais representantes, a ICS, como eu já disse, a CIRP, Sinduscon e assim por diante. O pessoal que está na lida diária. Exato. Vamos dizer, né? Essa questão do TI, principalmente, quando foi por volta de 2010, 2011, o Senai entrou nessa linha lá com uma escola em São Paulo, na Barão de Limeira. Ele montou ali uma escola só de TI. Tinha um prédio do Senai específico, lá. Específico para TI. Uma escola pequena, tipo C, que eu falei, só para falar de TI. Porém, conversando com os empresários, e a gente também pesquisando, estudando, conversando. Falando, pô, a TI vai ser algo que vem para ficar e vai ser um conteúdo transversal. E não tem o que fazer, não tem como fugir. Aí o que eu fiz? Junto com a minha equipe, alinhamos, conversamos com os empresários e fomos fazer pesquisa. Falou, TI veio para ficar e não tem como. Montamos um projeto de implantação, por exemplo, na época, e 2013 foi a segunda escola do estado que trouxe TI para dentro da escola. E nós montamos... Só que legal. Nós começamos a montar uma estrutura de TI. E já trouxemos o técnico em desenvolvimento de sistema. Poxa vida. Lá em 2013. 2013, hein? Estamos falando disso hoje, vocês já estavam lá. Não. É Exatamente. impressionante. Aí a gente foi aumentando essa estrutura. E o que acabou acontecendo agora? O TI veio tá fortíssimo, com uma demanda de mercado fantástica. Absurda. Um monte de vaga, um monte de coisas. E aí, o que o Senai ele fez? Né? Agora faz 2 anos. O Senai fechou convênios, né, com Microsoft, a Amazon, com essa Google, com essas empresas de altíssimo, né, nível e competência, para que pudesse formar diversos programas na área de inteligência artificial, na área de internet nas nuvens, desenvolvimento de sistemas. Então, foi feito um projeto, isso veio até por uma diretriz do nosso presidente, do Josué, quando ele assumiu a Fiesp. Então, ele falou assim, olha, eu não quero esse número que o Senai está dizendo que vai fazer, eu quero que dobre isso. Então, eu quero 170 mil matrículas em TI, gratuitas, 170 mil? Em parceria com esses fabricantes, alta tecnologia. Eu quero isso em 4 anos, durante o meu mandato. Quer dizer, ditou a regra, vamos lá. A regra, né? Corre, né? E aí, que eu falei, né? Deus ajuda quem madruga. Como Ribeirão, a gente já estava muito avançado nisso, porque nós tomamos uma ação há 10, 11 anos atrás. Já tinha uma base. Já tinha uma base muito bem montada. E a credibilidade com os empresários, Exato. né? Então, só viraram a chave. O ano passado, que foi o primeiro ano do projeto, nós chegamos a 2.000 certificações. Nossa Senhora. Não, mas explica essa certificação antes, pessoal. Só para vocês entenderem, né? Hoje, lá no Senai, você pode ser certificado pela Microsoft, por exemplo. Conta aí a história. Nós
Nós fazemos. Então, essas 2.000 certificações que nós obtivemos, fizemos o ano passado. Tá. Aí, Ribeirão Preto também foi uma escola credenciada em certificar pela Microsoft, pela Amazon e assim por diante. Então, credenciado. Você faz a prova lá dentro. Faz a prova. Tá, que então, fantástico. nós temos um setor lá dentro, um ambiente, que o aluno que passou por um desses cursos, ele pode ganhar o credenciamento pelo fabricante. Olha só, direto. E o ano passado, e esse ano é gratuito, o Senai deu voucher. É um curso de 5, 7 mil reais, vocês estão dando de graça. Exatamente, nós estamos dando de graça. Então, o ano passado foram 2.000 certificados. Puxa esse vida, ano, nós já estamos fechando lá a nossa programação, mas já estamos com 1.970 certificados. Olha só, isso vai chegar em 2.000 também. Provavelmente o ano que vem mais 2.000. Mas assim, então, que eu falo, Ribeirão Preto não tem mania de grandeza, não. Né? Ela é grande já. É que a estrutura que a gente conseguiu montar, né? Que fantástico. Então, e os professores? Eu fiz lá IA, fiz com o Weber lá. Você fez com o Weber? Fiz com o Weber. Aí ele tava dando aula e eu lá no meio, curioso, né? Perguntando coisas a mais e tudo mais, aquela conversa toda. Mas o nível, a impressão, eu falei, como é que é? Eu vou terminar aqui esse curso, eu vou fazer uma prova que é monitorada, né? Tem câmera, tem não sei o quê. Tem tudo, E você certificado aqui, eu falei, já, coloca no seu LinkedIn pra vocês entenderem, meu LinkedIn tem mais de 20 mil pessoas, e aí as pessoas olham alguma coisa, eu tenho lá alguma relevância no LinkedIn, né? Aí, deu colocar que eu fiz 2 cursos do Sebrae de BI e de IA, de repente aumentou assim, coisa de mais de 1.500 seguidores no mesmo dia. Eu acabei de colocar, as conexões vieram. Eu falei, olha o que vocês estão fazendo, olha o mercado. Fiquei impressionado com isso. Então, são coisas, Geraldo, assim, que a gente vai nesse relacionamento, vai pesquisando, mas principalmente é que eu falo, é a relação com vocês, que são lideranças também, que vai nos indicando, que vai... Antecipa as coisas todas. Se antecipa, Poxa né? vida, é fantástico. Então, agora, por exemplo, algo que nós estamos fazendo dentro dessa linha de IA, de tecnologia, nós acabamos de firmar um convênio com o Parque Tecnológico. Lá com a Supera. Com a Supera, né? Então, a gente está implantando um OpLab dentro do Supera. Fala um pouco sobre isso, por favor. Então, esse OpLab... A gente é um investimento que a gente está fazendo de R$260 mil. A Fipases cedeu 140 metros quadrados lá dentro. Aí o Senai, nesses 260 mil, nós estamos colocando toda a infraestrutura, parte de dados, a parte também imobiliário, toda a parte da identificação, muito bacana. E nós já estamos com um acelerador, que é a Patrícia. Né? E por que a gente também entrou nesse jogo? Né? Porque a Ribeirão Preto tem um ecossistema de startup fantástico. Então, vocês vão mexer com startup. Aí vocês vão acelerar a startup. Explica o programa para o povo. Então, isso é algo que o Senai, ele, dentro da nossa missão, né, é aumentar a competitividade da empresa por meio da educação, inovação, tecnologia e empreendedorismo. Então, faltava esse braço aqui que a gente vem há 3 anos trabalhando para criar um OpLab, que aí você consegue atrair e ajudar o desenvolvimento tecnológico das startups. Nossa, que fantástico isso. E aí nós apresentamos o projeto, o Senai aprovou nessa parceria. E outra, né? Qual foi a estratégia nossa do Senai? Existem os OpLab que são dentro da escola. Porém, nós falamos, não, esse OpLab... Como nós temos o parque, vamos colocar dentro do parque ali, que já dá, como fala, a injeção tecnológica na veia. Você está lá dentro, né? O Senai aprovou, assinamos o convênio e agora estamos lá ajustando, fazendo a questão da infraestrutura. E o que acontece, né? O Senai, nesse avanço que ele está tendo na parte de inovação, tecnologia e empreendedorismo, que o Senai, educação, a gente faz desde 42, da criação. Só que inovação, tecnologia e empreendedorismo é de 12, 13 anos para cá. Então, nós também estamos numa rampa de aprendizagem, de crescimento muito grande. Né? E está crescendo exponencial. Está muito rápido, fantástico. É fantástico. E nós não podemos falar, o Ribeirão não pode, nós temos que ser protagonista de tudo isso. Mais uma vez. Mas nós temos que ter o protagonismo disso. Olha que bacana. Então,
o que o Senai fez esse ano? Foi mais um passo importantíssimo. O Senai ele criou a chamada de aceleração, Senai de São Paulo. Tá. Que ele tá colocando 7 milhões e meio, Tá. 7 milhões e meio no jogo, que ele fez uma chamada pública. Tá. Dessa chamada... As pessoas podiam se inscrever lá. Pode, mas são startups que já estão num nível de maturidade X, vai. Tá. Porque nós não vamos pegar quem está na ideação. Não é só a ideia. Tá. Não é ideia. Já quem está na... então, o que aconteceu, né? Foi feita essa chamada, 360 startups, em torno disso, 364, fizeram, inclusive do Brasil inteiro, fizeram. E depois foi feito um funil, certo. Uma seleção, veio para 80, porque o objetivo final eram 30 para serem aceleradas. E dessas 30, né, num trabalho aí que a nossa equipe desenvolveu, em parceria com o parque, com os outros atores principais aqui da cidade, né, nós conseguimos, dos 35, daqui de Ribeirão Preto. Bacana, 15% mais ou menos. Então foi um número fantástico, né? Pô, nós nem estamos com o OpLab ainda. Nem lançou o trem, já entramos acelerado, bacana, como se diz. Então, acelerado. Puxa vida, que bacana. Então, cada uma dessas startups, ela tem 250 mil de aceleração tecnológica. Não tem financeiro. Você não é dinheiro, mas é a condição. Mas, por exemplo, tem uma delas que precisa agora construir o molde. Isso é mais importante do que o dinheiro. Então, o que o Senai entra? Nós vamos entrar com o HH, Tá. Nós vamos entrar com máquinas, equipamentos e com a confecção. E o conhecimento, todo o know-how do Senai por trás disso vale milhões. E aí, e dentro dessas startups, a gente está em rede. Então, tem, por exemplo, startup aqui que nós estamos junto com o Senai de Sertãozinho, porque precisa fazer uma análise química. Que lá eles têm essa excelente estrutura na parte química. Sim. Então, tem outros que têm que desenvolver um biocompósito, que nós vamos fazer o molde dessa colher, né, biodegradável, e só que a Escola de Materiais Avançados, que é o nosso setor de pesquisa lá em São Bernardo, está fazendo a parte de material. Então, a rede... vai exponenciar rapidamente essas startups. E o que é bacana, né? Que nesse próximo passo que o Senai vai dar, já está agora, tem as datas já em novembro, vai criar a primeira rodada de investidores. É mesmo? Opa, peraí. Então, quer dizer, ouve aí, gente. Então você que tem um dinheiro aí, presta atenção. Então, dessas 30 startups, o Senai já tem 3 que nessa aceleração, elas já estão com a maturidade que tanto o Senai quanto as startups entendem que já dá para fazer a primeira rodada de investidores. Vai abrir, então, para o mercado? Então, o Senai já vai fazer agora, com 3. E aí você fala assim, o Senai está colocando recurso nisso, e daí? O que o Senai vai ganhar com isso? Essa é uma boa pergunta. O Senai não vai ganhar nada. O Senai vai ganhar o quê? Vai ganhar muito mais até competências para poder ajudar as demais para crescer. E um detalhe, o Senai ele adotou o quê? A gente chama de taxa de sucesso. Então, por exemplo, nessa rodada, o investidor que de repente fala assim, não, eu vou investir nessa startup. Colocar um dinheiro aí. Então, eu estou colocando 2 milhões nela. Então, aí é a chamada taxa de sucesso. O Senai, 5% desse investimento, isso vem para o Senai. Entendi. Como retorno e vai para a educação novamente. Então, e o que o Senai vai fazer com essa taxa de sucesso que a gente está chamando? Isso volta para a chamada de aceleração para o ano que vem. Fantástico isso. Então, ele vai alimentando o processo. Então, fantástico. Se esse esse é um ecossistema verdadeiro. Exato. Então, se esse ano o Senai colocou 7 milhões e meio para 30 startups, o ano que vem o Senai quer dobrar isso para 15 milhões, de repente 60 startups. Fantástico. Só para só para vocês tentarem entender um pouquinho o que está acontecendo, a importância disso que ele está falando aqui agora. Primeiro, a nossa região dos 30 no Brasil todo. De 30 a 5 estão aqui. 5 estão aqui. Essas 5, elas podem, você que é investidor, que tem um dinheiro aí e tal, você pode investir, lembrando que quem está te dando segurança disso é um Senai. E aí o Senai tem estruturas que, se você fosse bancar isso fora, puxa, isso seria muito caro. Então, assim, primeiro que você reduz a taxa de investimento. Segundo momento, a credibilidade e a taxa de sucesso bem maior.
Então, a retroalimentação do sistema, poxa vida, é fantástico. Ih, vai chover de investidor aqui, eu não tenho a mínima dúvida. Estou pensando nos caras que eu conheço aí. Mas a gente vai trabalhar com escassez, né? Não vem, não. Fica para lá, deixa o povo de Ribeirão primeiro. Senão vai baixar o povo aí, né? E sem pensar, Geraldo, que dentro... Eu falei, a área da educação é algo consolidado, Sim. que são, que eu falei, 19 mil certificados por ano que a Ribeirão Preto faz. Isso dentro dessas 21 regiões. Então, essas regiões, a gente tem algumas estruturas em parceria com entidades, com prefeituras, que a gente leva o professor para lá, ou leva escola móvel, né? Entendi. Então, isso está bem estruturado. Então, a gente faz nós fazemos 19 mil matrículas em toda a região, ano. E temos convênios temos escola profissionalizante com prefeitura que é conveniado, o Senai certifica, passa a metodologia, tudo. Bom, isso está resolvido. Tá. E nessa parte de inovação e tecnologia, empreendedorismo, o Senai de São Paulo, como eu disse, está há 13 anos que se meteu nisso por uma necessidade da indústria. Tá. E o Senai de Ribeirão, nós estamos aí há uns 8 anos, 7 anos. Olha só. Mas a gente tem assim, uma satisfação muito grande, né, todas essas ações que nós estamos fazendo já. Isso é fantástico. E para você ter uma ideia, tem outras linhas que a gente trabalha muito forte com o Sebrae, por exemplo, que é para atender principalmente essas startups, micro, pequena e média empresa. É importante porque é esses que, de fato, precisam de orientação. E de ajuda. E muito recurso, só para você ter uma ideia, dentro do Jornada de Transformação Digital, já são 20 mil indústrias entre micro, pequenas e média, atendida nos 2 últimos anos. Olha, 20 mil. Com dinheiro totalmente a fundo perdido, quer dizer... Subsidiado total. Totalmente subsidiada. As micro e pequena pelo Sebrae, 100 milhões, foi feito um aditamento agora, só foi 100 milhões. Olha só. E o Senai, 40 milhões, em torno de 40 milhões. Juntou os dois. Para média, para quem é faturamento que a gente fala até 8 milhões. Até 8 milhões, tá. Então, ou seja, só que são quase 20 mil já na jornada no estado de São Paulo. Olha que fantástico. Ribeirão Preto, 1.000, estamos em torno de 1.090. Uau. Né? Já atendidas. Que estão no processo, na jornada. Que estão na jornada, sendo que hoje em torno de 550 já em atendimento, já foram atendidas, já até concluídas. E as outras estão na fase de diagnóstico, análise de modelo de negócio, que é feito até junto com o Sebrae. Então, 1.090, Geraldo, é um número expressivo. É espetacular. A taxa de mortalidade dessas empresas vai lá para o chão, os resultados, a lucratividade aumenta, você tem uma série de fatores aí importantíssimos. E uma vantagem, né? Uma vantagem, porque a gente chega com eles na gratuidade até a 3ª etapa da jornada, que são 8 etapas, que é onde está o Lean, né? O Lean Manufacturing, Lean Office. Lean Office, Lean Eficiência Energética. Então, esses programas para ajustar, aplica-se a metodologia e nós passamos a metodologia para o empresário. O Senai, ele não tem aquela missão de segurar a informação enquanto consultor, ou seja, não dá o pulo do gato. Né? A gente dá o pulo do gato. Você entrega tudo. Aplica, treina e entrega. Só para o pessoal entender, o Lean Manufacturing, tem o Lean Office também, o Lean Office para escritórios, o Lean Manufacturing é fábrica e tudo mais. Eu tive a oportunidade, durante 8 anos, 8 para 9 anos, estar em indústria fora de Ribeirão Preto e implantar o tal do Lean Manufacturing. Mas assim, deixa eu contar uma coisa para vocês. O empresário normalmente acha que ele sabe tudo. Aí vem a metodologia japonesa que ensina você a ter uma mentalidade enxuta com sistematização do processo, diminui custo, aumenta a produtividade, deixa o ambiente mais... Tem toda uma conversa assim, são métodos que são fantásticos. E aí o empresário fala, mas como isso? E eu não pensei nisso. Eu queria que você falasse alguns números, os números que vocês têm aí, quando vocês implantam através do Senai a metodologia do Lean Manufacturing. Hoje a média de aumento de produtividade por meio da eliminação de desperdício, é um grande problema, né? Nós trabalhamos em torno de 54% de aumento de produtividade. Uau! Em média. Tem empresa que mais ajustada, você chega em 30, 25, agora tem empresa que passa até de 100%. Ela muda completamente. Muda completamente. Então, por exemplo, tem casos fantásticos, né? Tem caso que, por exemplo, o empresário,
somente com o 5S que nós fizemos, Tá. 5S, ele vendeu isso e com isso comprou-se um torno já, lógico, seminovo, um torno CNC, que ele não tinha fluxo de caixa para poder fazer a aquisição, e ele conseguiu por meio só do 5S. Só o 5S já resolveu. Tanto é que quando a gente estava fazendo todo o processo, né? A área que a gente reservou para fazer o 5S, falou, não, vamos fazer bem na entrada do galpão mesmo, que é para impressionar, né? Impactar. E aí ele fala assim, não é possível que tudo isso estava aí dentro, né? As pessoas não percebem. E aí quando nós ajustamos o layout, o fluxo de produção dele, né? Só ali gerou fluxo. Gerou tudo. E aí, fantástico, o que aconteceu? Ele pôde pegar e começar, de fato, a entender qual o custo da produção dele, o que melhoria ele poderia ainda avançar. E hoje, eu estive com ele a semana passada, ele falou assim, Reginaldo, agora eu consegui ajustar, porque ele teve que, inclusive, com aumento de produtividade, começou a ter, de fato, né, uma rentabilidade legal, porque eliminou um monte de desperdício. Então, ele teve que fazer uma alteração do local que ele ficava, teve que ir para um galpão maior. Para estruturar. Mas ele já foi maior com o Senai, organizando tudo, layout, fluxo de produção, fantástico. PCP implantado, tudo bonitinho. Indicadores de produtividade por meio de BIs. Já sabia onde estava. Já sabe. E agora ele está passando para lucro presumido, a tributação, porque o rendimento dele, o faturamento dele subiu e ele teve que mudar a tarifação. Que tristeza, o bicho está ganhando mais dinheiro. E ele está indo para lucro presumido. E ele falou assim, pô, e agora eu estou com outro problema, que o espaço lá está pequeno, eu preciso aumentar, olha que bacana. Eu preciso de uma nova área. Vai fazer isso. Então, tem vários casos, assim, Geraldo, no estado de São Paulo inteiro. Então, isso é muito, muito bacana, né? E a gente saber que Ribeirão aí está com 1.090, graças a Deus também é uma das escolas que está com um número, assim, bastante expressivo. Mais uma vez, assim, usando a palavra, né? Transformando vidas, transformando empresas, né? E é muito interessante. Me fala uma coisa, Reginaldo, assim, o Sebrae, ele forma, assim, profissionais, mas ele forma pessoas. Ele forma caráter, ele forma... Você vê alguém que estudou no Sebrae, é diferente. Senai. Olha eu. É por causa do Sebrae, porque a gente comentou do Senai. Pessoas... O Sebrae também tem uma coisa, mas é que o Senai pega a garotada também, né? Desde e tudo a mais. garotada. Tem a garotada. E muitas pessoas que a gente vê no mercado que tem o carimbo, entre aspas, né? Lá essa marca do Senai é diferenciada. É uma coisa assim. Então, assim, a minha pergunta, e aí já para a gente olhar dois lados, o lado do Reginaldo profissional e o lado pessoal. Como é que você olha para daqui 10, 15, 20 anos o Reginaldo profissional e o Reginaldo na vida pessoal? Onde você vai estar? O que você vai estar fazendo daqui 20 anos, 30 anos? Como é que vai ser? Porque se a gente entender que o Reginaldo é uma pessoa de caráter e que forja o caráter em mais de 300 mil matrículas, que podem ser 100 mil pessoas, o que você vai fazer com esse legado todo daqui 10, 20 anos? Como é que vai ser isso? Como é que você pretende fazer? Geraldo, hoje eu estou com praticamente já quase 64 anos. Olha, né? Só. Porque já começo do ano aí eu faço 64. E você sabe que a coisa é tão dinâmica, ela é tão doida, vamos dizer, a gente se entrega, a gente está tão dentro do processo que muitas vezes você nem tem tempo ainda para falar, pô, e agora, né? Se você falar 10 anos, talvez assim, um caminho que eu gostaria de seguir é fazer algum trabalho voluntário com pessoas. Tá. Aí você vai falar assim, mas o que exatamente? Eu penso assim, onde tiver pessoas que eu puder ajudar, que eu puder de alguma forma contribuir para alguma orientação, para algum apoio nesse sentido de desenvolvimento de vida, eu penso que esse é um caminho que eu gostaria de seguir. Muitas vezes o pessoal fala assim, mas quando você sair do Senai, você pretende ir trabalhar com consultoria, você pretende... Não, eu acho assim, que eu penso que enquanto eu tiver prazer, tiver brilho nos olhos e vontade de acordar todo dia e fazer o que eu faço,
E enquanto o Senai também entender que eu sou útil para a instituição, eu vou seguir. Tá ótimo. Né? Eu vou seguir. Mas é claro que todos, eu pelo menos sei que nós temos um ciclo. Esse ciclo na vida, né? Ele abre e tem que se fechar. Tá. Então, quando eu fechar esse ciclo, eu particularmente penso que o próximo ciclo eu gostaria de caminhar para isso, fazer algo mais voluntário, que eu possa me engajar em projetos sociais que sejam de fato bacanas e que venha nesse sentido de ajudar pessoas a transformar a vida delas de algum sentido. Se a gente pudesse deixar gravado para daqui 30 anos para esposa, filho e mesmo os professores do Senai, uma mensagem daqui 30 anos para eles ouvirem, que mensagem você daria para eles? Aí eu vou te pedir para que olhe diretamente nessa câmera aqui e converse com eles agora nesse momento. Não, eles vão ver essa mensagem daqui 30 anos. 30 anos, meu Deus do céu. Olha, eu acredito assim, ó, que a mensagem que eu poderia dizer é que você procure sempre cuidar de pessoas. Cuide bem das pessoas que você com certeza vai estar dando uma grande contribuição. E cuide das pessoas no sentido de ajudá-las a transformar a vida delas. Penso que isso que é o fundamental. Então, você que principalmente é do Senai, que daqui 30 anos estiver me ouvindo, pense nisso. O seu papel enquanto educador, ele é nobre e você tem como missão transformar pessoas, cuidar de pessoas. É isso que eu deixaria como uma mensagem. Muito obrigado. Não preciso nem falar para vocês, né? Esse é o Reginaldo, é um cara que eu admiro. Conheci na parte profissional, me aproximei um pouco na parte pessoal e a gente tem cada vez mais, Reginaldo, e aí eu posso falar isso nos bastidores, porque muitas pessoas falam a mesma coisa. Sim, aquilo que você tem de justiça lá, como aquela estatueta, você é reconhecido por isso. E você também é reconhecido por muitas entregas de resultado através das pessoas. E todos os seus times que passaram por você sempre falam que você transformou as pessoas. Então, esse podcast que eu tenho para falar no final de tudo isso, e aonde entra o laços aí, essa conexão, essa coisa assim. Você é uma pessoa que tem um legado de transformar a vida das pessoas. Não é forjar como você quer, mas é transformar a vida das pessoas conforme elas mesmas desejam. Isso é um diferencial, uma virtude, e essa é a minha admiração, eu me emociono por isso também, porque você tem esse grande dom, esse é um dom divino, esse não é uma coisa que as pessoas têm porque querem. Isso vem de Deus, sim, também, mas você aproveitou todas essas virtudes, esses dons e colocou na vida de milhares de pessoas a transformação. Esse é o podcast Laços, e eu com grande prazer, honra, e aqui hoje com o Reginaldo, diretor do Senai, há mais de 40 anos, uma instituição que transformou várias vidas, e o Reginaldo, que é a essência de tudo isso. E você que vai ouvir essa mensagem dele daqui a 30 anos, tenha certeza que ele cumpriu a sua missão e ele deixou o legado para que você continue com isso. Podcast Laços com o Reginaldo do Senai.